Vamos lá, pessoal. Vamos dar início agora, então, à nossa entrevista coletiva com o zagueiro, capitão da equipe, Wallace. Tudo bem, Wallace? Boa tarde. Bom, falar da sua experiência e de tudo que você viveu no futebol, chovendo molhado, né? Você já passou por tudo. E eu vou repetir a pergunta que eu fiz para o Quirino. Lá em Campinas, o clima de já ganhou é bastante grande. Entretanto, não no clube, não na Ponte Preta, e sim na imprensa. Eu gostaria de saber se é normal para vocês e de que forma isso pode ser um propulsor para o jogo de sábado, para vocês conquistarem o título. Eu acho que é um comportamento natural, né? Nós também tivemos aqui com a nossa imprensa justamente por confiar muito no nosso trabalho, né? Eu acho que em torno de 80% a 90% da imprensa londrinense também acreditava que a gente obteria o acesso, e é natural que a imprensa campineira também faça esse tipo de alarde, né? Isso não chega nos nossos ouvidos. Temos 90 minutos para provar que eles estão equivocados, né? Mas eu acredito que vai ser um grande jogo, como foi o primeiro jogo aqui, uma boa partida. Coisas externas não entram no nosso vestiário, não entram no nosso clube, porque a gente é muito bem protegido, muito bem blindado em relação a esse tipo de coisa, né? E a gente está muito hiper feliz, né, por se colocar nessa situação, até porque a gente tem a grande oportunidade de fato gravar o nome na história do Londrina, né? Acho que nesse momento, acompanhando o movimento da própria cidade em si, né, o torcedor ele está muito mais otimista do que foi em tempos atrás, assim, das histórias que eu fico sabendo, e a gente fica mais feliz ainda que passar na rua e ver os ônibus com leque bem-vindo à Série B, né? Esse tipo de reconhecimento não tem nenhum valor monetário que se pague, né? E é isso, né? Eu acho que nós estamos um pouco ansiosos para que chegue sábado às 17 horas, para a gente também poder tirar essa dúvida, né, da imprensa de Campinas. Boa tarde, Wallace. Você já disputou inúmeras finais na sua carreira e é um dos líderes do atual elenco do Londrina. Como que está a semana do Tubarão e como que é a conversa no vestiário, você como mais experiente, de talvez acalmar um pouco a ansiedade de outros jogadores, tem jogadores jovens também no time. Como que está sendo essa preparação, Wallace? O professor Roger tem liderado isso de uma forma muito tranquila, muito bem feita, onde tem dado tranquilidade a todos os atletas, e mostrando a importância do que é chegar em uma final, né? Talvez muitos atletas terão essa possibilidade 4, 5, 6 vezes. Alguns, como eu, tive a felicidade de chegar em diversas, mas em grande maioria você mais perde do que ganha, né? Você está muito mais no meio de tabela do que no primeiro estágio ali da competição, né? E é isso que o professor Roger tem passado, todo mundo tem assimilado da melhor forma possível, tem entendido a importância do jogo e a importância de celebrar esse acesso com título, né? Isso vai ser importante para a carreira presente e futura de vários atletas, e lá na frente vai ser importante para o seu passado, né? Porque a gente tem a convicção que daqui a alguns anos alguns atletas poderão retornar ao clube, outros poderão vir para trabalhar e outros poderão vir simplesmente para passear e entrar aqui nesse estádio e ver uma foto sua, uma mensagem, uma lembrança do torcedor com carinho daquela equipe que tem sido tão comprometida desde o início da temporada, né? Nos treinos, nas viagens, nas entrevistas, nessa simbiose entre torcida e clube. E eu, sinceramente, falando da minha parte específica, eu estou muito feliz nesse momento da minha carreira pelo fato de ter encontrado caras muito legais de se jogar. São caras que de fato gostam de estar junto. É difícil você encontrar no futebol pessoas que de uma forma genuína gostam de vir para o clube, de se encontrar. Eu tive até sorte ao longo da minha carreira de ter encontrado ambientes assim, mas em grande maioria são ambientes mais promíscuos, vamos dizer assim, né? Boa tarde, Wallace.
Wallace, você vai fazer 38, está na reta final da carreira, disse que joga mais um ou dois. O quão especial é para você essa decisão, já que você pode ser campeão brasileiro da Série C, de fato, e colocar seu nome de fato na história do Londrina? Quão especial é para você nesse momento da carreira? Matheus, eu sempre falo vencer, seja em qualquer tipo de competição, né? Até se a gente for colocar aqui o campeonato amador londrinense, é muito difícil, só um sobrevive, né? Então, quantas equipes de fato conseguem chegar numa final? A gente chegou concorrendo contra 19 participantes, né? Agora tem mais um. Então, olha o nível de dificuldade que é você simplesmente disputar uma final. E é muito mais difícil você vencer, né? Então, para mim tem sido especial. Eu me sinto ainda com o meu espírito jovem. E esse ano eu tenho me rememorado muitas coisas boas que eu fiz ao longo da minha carreira, principalmente lá no início, né? Para que aquele senso amador ele não possa ser perdido, né? Porque eu acredito que o atleta de futebol ele só consegue postergar sua carreira por dois motivos, né? A necessidade ou a paixão. Mas quando essa necessidade ela é suprida, esse cara vai perder o desejo genuíno de jogar futebol, né? E a coisa que eu ainda mais gosto na minha vida é poder treinar com esses caras, aprender coisas novas com o professor Roger e sua comissão, encontrar treinadores que ao longo da minha carreira, principalmente nesses últimos anos, eu tenho sido muito mais um observador e tenho aprendido muito mais. Então isso me dá muito prazer e tem sido muito especial para mim. E vai ser muito mais especial a partir do momento que a gente selar esse acesso com o título, né? Boa tarde, Wallace. Boa tarde. Já foi dito aqui da tua experiência, você já é campeão mundial, quer dizer, títulos que muitas pessoas sonham e não conseguem chegar, e você tem isso no seu currículo. Você falou de como é prazeroso fazer parte de um elenco deste ambiente. Fazendo analogia, lá na decisão do Mundial, muitos colocavam o Chelsea como grande favorito, e hoje muitos da imprensa colocam a Ponte Preta como grande favorita, pelo aspecto também de jogar em casa. Este ambiente aqui, fazendo analogia, né, é similar àquilo que você vivenciou com o Corinthians na decisão do Mundial? Em relação a vínculo de amizade, sim, né? Era um grupo que se gostava muito, que tinha muito boa relação entre todos, né? E aqui também não tem sido diferente, ainda mais com a questão do respeito que todos os atletas têm entre si. A gente vê, por exemplo, o Cedric, que é um grande lateral, e o João, a concorrência entre eles, e há um respeito mútuo, assim, muito claro, né? Eu que sou defensor e tenho uma boa relação com todos os zagueiros, apesar que sempre tive boas relações com meus companheiros de zaga, mas com todos, independente de estar jogando ou não, porque eu acredito que a gente está aqui para disputar posição de forma leal, mas entendendo que a partir do momento que acaba o treino, somos companheiros, né? E estamos em busca de um objetivo comum, né? E eu acho, tenho uma plena certeza que todos entenderam isso desde o início do ano, com o início que foi com o Claudinei, que ele foi implementando isso, e com a chegada do professor Roger, isso ficou muito mais entranhado no nosso comportamento. Então, eu acho que tem alguma similaridade, sim, apesar de ser uma equipe menos experiente do que era aquela equipe do Corinthians, né? Eu fazia o papel dos jovens naquela época. Ô Roger, na primeira partida, diversos jogadores estavam... Desculpe, Roger, não, Wallace, né? Me perdoe. Wallace, na primeira partida, diversos jogadores estavam pendurados, muitos do lado da Ponte Preta, né? Você acha que esta partida agora, em que ninguém se preocupa mais com a possibilidade de um cartão amarelo, vai ser uma partida mais pegada e que será decidida nos detalhes? E como sair de lá com a vitória e o título? Vai ser uma partida equilibrada, ao meu ver. Mas é muito difícil você fazer prognóstico, né, de futebol, porque tudo pode mudar de acordo com a situação que os primeiros minutos te mostrem, né? Eu acho que vai ser um jogo muito competitivo, como foi aqui também. Tinham 3 ou 4 atletas da Ponte pendurados, mas eu não acredito que tenha sido isso que tenha feito a Ponte ficar acuada como
a gente conseguiu fazer durante, acho que 2/3 da partida, né? Foi a nossa postura e lá também não vai ser diferente. Quem se comportar de uma forma mais impositiva, acredito que terá vantagem. O Wallace, aqui no VGD a gente viu o Londrina fazer talvez talvez foi a melhor partida defensiva, não correu risco algum contra a Ponte Preta. E tínhamos o Iago Lincoln, né, como titular, fez uma grande partida, inclusive, vocês dois tomaram conta do setor. Agora tem a volta do Manzoli. O que muda para o jogo agora em Campinas? O Londrina deve ser muito mais atacado. O que muda com essa mudança na defesa agora? O Iago é um grande zagueiro, eu acho que eu já cansei de falar aqui, elogiar o Iago, né, diversas vezes, então mostra que eu tenho um bom olho, né? Mas a qualidade do Iago é indiscutível, né? Eu sempre falo isso para ele, para o Caio também. A gente vai ver da forma como a Ponte vai se comportar taticamente, né? Qual estrutura eles vêm, e isso vai depender muito, muito mesmo. Chega na final, a parte tática ela é o detalhe menos importante, né? O mais importante é como cada um vai se portar. Em relação à volta do Wellington e tal, não muda muita coisa, que a gente vinha jogando junto, né? O Iago fez de fato uma grande partida e sempre que foi solicitado, sempre contribuiu muito bem, né? E daqui a pouco ele vai estar jogando, por isso que eu me mantenho treinando mais que ele, para que eu não possa ceder essa brecha para ele nem para o Caio, porque são zagueiros assim de extrema qualidade. Wallace, os últimos 3 títulos do Londrina foram conquistados nos pênaltis e no sábado pode ocorrer mais uma disputa por pênaltis. Na temporada, o Londrina teve apenas uma disputa, que foi aquela contra o Operário, que infelizmente o Londrina acabou derrotado. Vocês também estão pensando nessa possibilidade? E se tiver pênaltis, você é um dos cobradores? Estamos pensando em todas as possibilidades, né? O futebol ele é caótico, a gente não controla absolutamente nada. A gente pode ganhar o título de uma forma tranquila, de uma forma difícil, com uma boa e ampla vantagem de gols, pode ser com uma coisa apertada, não dá para saber nada. O que a gente tem que fazer e está fazendo é, durante os treinos, abordando todas as situações possíveis, para que assim que aconteça a gente possa executar da melhor forma. Se houver pênalti e tiver necessidade que eu cobre, irei lá e cobrarei. Se não houver, terá outros que cobram melhor que eu e cobrarão e farão isso com êxito. Então, o futebol tem milhares de situações, né? A gente está trabalhando para que a gente esteja preparado para todas essas que possam surgir. Minha outra pergunta vai também em cima do sistema defensivo. O retorno do Manzoli, você é deslocado no setor direito, onde você vinha jogando, o Manzoli permanece no setor esquerdo. E a tendência é você bater de frente com o lado talvez mais veloz da Ponte Preta, onde mais ou menos joga o Toró, que é o vice-artilheiro do campeonato. Coisa porque a gente vê que você também age com muita naturalidade essa mudança de lado. Você sente muito o lado onde joga, mas em relação especificamente a esse jogo e o lado mais veloz da Ponte Preta, muda alguma coisa? Não vejo mudança. Acho que as leituras que a linha defensiva faz facilita para todo mundo, né? O lado direito aqui, que jogava o Tavares, é o jogador mais rápido, né? Da equipe nem é o Toró, né? É o Diego Tavares, é o cara mais rápido. E eu joguei do lado dele, ali protegendo o Maurício, e a gente correu tudo bem, né? Sinceramente, assim, para mim difere muito do lado, né? E vai fazer com que eu corra mais para frente ou mais para trás o companheiro ou os meus companheiros, né? Que facilita esse tipo de movimentação. Se os 11 atletas que começarem tiverem num bom nível de concentração, fazendo aquilo que a gente faz aqui diariamente nos treinos, a possibilidade de a gente andar para frente, eu correr menos risco, vai ser menor, né? Mas vai depender muito desse comportamento que às vezes você não consegue controlar também, né? O futebol ele vai além das 4 linhas ali. Mas eu espero que corra tudo bem. Estou extremamente ansioso, né? Parecendo que eu vou jogar minha primeira final e tô tendo até que tomar remédio para dormir, porque a ansiedade está tão grande. E eu acho que isso é problema de velho, né? A gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais sensível. Então a única coisa que eu quero é que chegue logo sábado, né? Esses detalhes do campo não me preocupam, porque a gente
tem treinado bem e eu acredito que aquilo que a gente treina bem, a gente vai executar bem. Então, se os treinos têm corrido da forma mais adequada possível, acho que tem grandes possibilidades de correr tudo bem conforme a gente treinou.